Olá, meus irmãos, graça e paz. É bom ter você aqui acompanhando mais esse episódio dessa série da evangelização na perspectiva de Jesus. Olha, já quero pedir uma coisa para você e dar um aviso. Se você ainda não assinou o nosso canal, assina o nosso canal, clique em notificações para você ser avisado de novos conteúdos que a gente venha colocar aqui. E outra, se você quiser acompanhar os outros episódios, você olha aí, ó, tem algum canto aí para você clicar e acompanhar outros episódios. Então, já vamos falando sobre o de hoje, e o assunto de hoje são os agentes da evangelização. Nós estamos tratando essa série no texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. E a gente tem feito toda essa meditação em cima destes versículos aqui, até o versículo 38, Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 15 até o versículo 38. Estamos tratando sobre esses assuntos dentro desse texto bíblico. Vamos fazer outra vez a leitura do Evangelho de Mateus. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para o seu campo. Quando nós pensamos sobre a evangelização, nós tratamos sobre o desafio da evangelização, nós falamos sobre os fundamentos da evangelização e agora estamos falando sobre os agentes da evangelização. Mesmo após a reforma protestante, que tratou muito a questão da salvação, da soteriologia, que falou muito dessas coisas, e também sobre a questão da eclesiologia, do sacerdócio dos santos, mas deu mais ênfase a essa área da soteriologia, a questão da salvação, de como isso se dá, se o homem participa ou não, como que funciona isso, mas não ficou muito claro sobre a questão do povo, ficou ainda meio misturado com a questão do clero e dos leigos, e os leigos continuaram entendendo de que o clero é o que trabalha, o clero tem autoridade para fazer algumas coisas, e olhando para eles como os agentes de Deus, como os principais ícones do reino de Deus. E alguns até adotaram essa ideia para si, quando é colocado que às vezes o pastor tem mais autoridade, mais poder do que a membresia, de que o missionário tem mais poder e autoridade do que os irmãos da igreja local. Então houve ainda essa mistura, e até hoje muitos cristãos se relacionam com os líderes, pastores, bispos e hoje, apóstolos e anjos e mais um monte de coisa que tem por aí, como se eles fossem realmente os únicos que têm autoridade e que são os que têm poder e que falam em nome de Deus. É verdade, e é um fato hoje em dia isso, que pessoas crentes, quando alguém fica endemoniado, liga para alguém, para um servo, uma serva, um pastor, acreditando que ele tem mais autoridade do que ele. Quando tem alguma coisa difícil de se orar, vai lá e vou na irmã fulano, no irmão fulano, que quando ele ora, acreditando que aquela pessoa é o representante de Deus sobre a terra. Só que Jesus, ele desmistificou e acabou com tudo isso, dando autoridade a todos os crentes de forma igual. Eu entendo, e é bíblico, de que o pastor é alguém separado do meio das ovelhas para cuidar das ovelhas, mas ele continua sendo um homem pecador, alcançado pela graça, transformado por Jesus, mas não tem mais poder e mais unção do que um membro de uma igreja, porque Jesus deu essa autoridade a todos os discípulos. Responsabilidades diferentes, mas a autoridade e o poder dado a todos
de forma igual. Eu quero olhar para essa realidade e entendendo e olhando para esse texto e vendo os agentes da evangelização. E o primeiro que eu quero tratar e falar aqui é que o dínamo, o poder da evangelização, o poder da proclamação do evangelho está na oração. Aí nós precisamos olhar e ver o que Jesus está falando no versículo 38. Se você puder acompanhar, por favor. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Os campos são do Senhor, os lugares da proclamação pertencem a Deus, mas Ele está convidando os discípulos, Ele está convidando os seus filhos para participarem com Ele e cooperarem com Ele, clamando para que Deus envie obreiros para a sua seara, para que Deus envie proclamadores do Evangelho aos lugares de necessidade. Seja um campo missionário estrangeiro, local, onde for, nós precisamos orar e clamar e pedir a Deus que envie obreiros para a sua seara. É bem verdade que oramos pouco pedindo a Deus por trabalhadores. Oramos pouco ao Senhor e talvez esse seja o motivo pelo qual nós temos obreiros que não foram Deus que enviou, que não foram obreiros que Deus enviou, mas foram pessoas que se auto-chamaram e estão em algum lugar. O segredo para acharmos obreiros para uma igreja local, ou para um campo missionário, ou para algum lugar, é pedir a Deus que envie. E Deus envia essas pessoas de várias formas e nem sempre é gente preparada, é gente que a gente vai ter que treinar. Mas Ele nos convida a participar disso. E tem muita gente que fala, só orar basta, só clamar basta. Nós precisamos entender que aqueles que se comprometem em oração pelos perdidos e por novos obreiros, eles na maioria se tornam a resposta de Deus para aquelas necessidades e para os lugares que a gente está pedindo os obreiros. Eu já orei por lugares que depois eu acabei indo para esse lugar. Então nós precisamos entender que todos os cristãos devem se comprometer em orar por obreiros para a colheita. Nenhuma situação é mais disponibilizada do que a oração intercessória. Quem ora se compromete, quem ora recebe, Deus envia. Então essa é a razão e esse é o primeiro agente da evangelização, é a oração. Nós precisamos proclamar e por essa razão ninguém é mais ativo no reino de Deus do que o intercessor. Sempre são poucas pessoas, mas um dos agentes que mais trabalha no reino são os intercessores. Então nós precisamos entender isso. Mesmo que você tenha ido para um campo como resposta de Deus para uma necessidade, nós precisamos pedir e clamar a Deus por novos obreiros. São poucas pessoas indo para o campo missionário. Começamos a ter gente que não deseja mais se envolver. Mas se nós proclamarmos, Deus vai enviar os evangelistas, Deus vai enviar os trabalhadores para os campos do Senhor. Os campos são dele, os obreiros também. E Ele é aquele que chama, e Ele é aquele que envia os obreiros como resposta para as necessidades. A segunda coisa que a gente precisa entender que é agente de Deus na evangelização são os discípulos de Jesus. Os próprios discípulos são chamados para proclamar, para participar do evangelho do reino de Deus. As chamadas ordenanças, o batismo nas águas e a ceia memorial foram entregues aos 12 apóstolos. Porque, nesse caso, os 12 representam a totalidade dos discípulos espalhados na face da terra. E essas pessoas, sejam em igrejas locais organizadas, ou então em um lugar específico, ou um segmento específico da igreja, em algum lugar, então todos eles são agentes do reino de Deus e são aqueles que devem proclamar o evangelho do reino de Deus, e eles devem estar envolvidos na grande comissão. E Jesus ora por esses discípulos, Jesus clama por eles, intercede por eles, chama esses homens para a salvação, e Ele também os comissiona e os envia. Olha aí no capítulo 10, por favor, no versículo 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu a autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes
dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Olha que interessante. Os agentes da evangelização são os discípulos que foram chamados por Jesus. Jesus passou na beira da praia e convocou Pedro, João, chamou essas pessoas. Passou numa coletoria de impostos e chamou Mateus. O chamou para a salvação e para o reino. E o próprio Jesus depois envia esses homens como trabalhadores e pescadores de homens. Esse foi o convite. Se lembra lá com Pedro? Olha, eu falei de vocês, pescadores de homens. Então os discípulos, eles são os agentes da evangelização, da proclamação do reino de Deus. Todo salvo em Jesus Cristo tem sobre si um mandamento, uma ordem de ir e proclamar o evangelho. Então você precisa conhecer o evangelho. E se você não conheceu o evangelho e se diz ser cristão, você precisa ir lá e conhecer o evangelho, porque talvez você tenha conhecido de forma errada, ou talvez você esteja vivendo numa grande mentira pensando que é verdade de Deus. Então todo aquele que ouviu o evangelho, foi chamado para o evangelho e para Cristo Jesus, que foi chamado para seguir a Jesus, depois é chamado e comissionado para ir por Jesus, em nome de Jesus, para proclamar o evangelho. Somos aqueles que devemos proclamar o evangelho e nós somos os agentes do reino de Deus. E terceiro, o segredo da evangelização está no poder e autoridade de Jesus. Jesus chamou a si seus discípulos e lhes deu poder e autoridade. Poder e autoridade são prerrogativas de discípulos e não de pastores, missionários, apóstolos e bispos. Mais uma vez, todos os discípulos, toda a igreja de Jesus está convocada para a obra da evangelização. Todos os cristãos possuem os mesmos direitos, privilégios e responsabilidade em Cristo Jesus. Você está entendendo que o segredo da evangelização está no poder e autoridade de Jesus? Aí no versículo 1 do capítulo 10 diz: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade. Autoridade. Está no poder e autoridade que Jesus dá a nós como filhos de Deus. Se nós confiarmos de que alguém será alcançado e chamado para a salvação porque nós temos poder, porque nós dormimos no monte, porque nós jejuamos 3 vezes na semana, porque nós já lemos a Bíblia toda 500 vezes, e confiados de que nós compreendemos o Evangelho de forma tão perfeita, somos teólogos polidos, somos teólogos que sabem de tudo direitinho, sabemos explicar todos os detalhes, e não confiarmos no poder e a autoridade dado por Jesus aos discípulos, nós estamos perdidos. Todos os evangelistas e proclamadores, e essa autoridade está sobre todos os crentes com a finalidade de que o evangelho seja proclamado, de que o reino de Deus se manifeste, que o reino das trevas seja destituído, destruído. O Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo, e de que pessoas sejam salvas pela proclamação do evangelho, e pelo poder de Deus e autoridade que Jesus deu aos discípulos. Não é o pastor que detém esse poder, não é o apóstolo que detém esse poder, não é o bispo, não é o anjo, sei lá da onde, que detém esse poder. Jesus deu esse poder a todos os discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, existe autoridade, poder sobre a sua vida, para que o reino das trevas seja dissipado da vida de pessoas, e de que pessoas sejam salvas pelo poder de Deus, através da proclamação do Evangelho. Isso daqui é dado para que a gente tenha autoridade e poder fora da igreja, fora das 4 paredes, nos lugares onde estamos. É Ele que nos dá ousadia e graça
para proclamarmos o Evangelho. Nós somos os agentes da evangelização. O segredo da evangelização está no poder e autoridade de Jesus. Nós precisamos entender que o dínamo da evangelização está na oração, clamando por discípulos. Enquanto caminhamos, enquanto obedecemos, enquanto vamos por todas as partes proclamando o Evangelho, precisamos pedir: Senhor, envia ajudantes, envia, Senhor, cooperadores, envie, ó Deus, os ceifeiros, os trabalhadores para o seu campo, para o seu campo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Alguns cristãos ficam esperando um chamado especial para o engajamento na obra da evangelização, seja ela mundial ou local. Mas se você é um discípulo de Jesus, então já está comissionado desde o dia que você se converteu, desde o dia que você foi alcançado por Jesus, como luz iluminar os ambientes onde você passa, como sal salgar os ambientes onde você passa. E Jesus, desde o primeiro momento da sua comunhão com o Espírito Santo, em Atos 1:8, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e vem a autoridade, o poder. E esse poder, o poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está sobre nós, nos capacitando para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Aí estão os agentes da evangelização, e nós somos também parte disso. Que o Senhor possa te iluminar, abençoar a sua vida, dar graça a você, fazer com que você confie no poder dele e no Evangelho, e que você possa proclamar esse Evangelho em todos os lugares que você estiver, e que ele seja glorificado. Acompanhe os outros episódios, assine o nosso canal, acione aí as notificações, e em breve os textos que estamos usando estarão no AG1000 EAD, onde você vai poder seguir essa série lá e ser também abençoado depois, ok? Um grande abraço, o Senhor te abençoe.